Boa tarde. Hoje é a quarta sessão e já estamos aqui e peço a todo mundo que assista, porque é importante. E boa tarde para todos. Já está aqui, estava perto. Vereadores, plateia aqui presente, internauta, em nome do presidente Antônio Rafael. Quero aqui hoje me solidarizar com a família da Dona Cecília Apolinário, que veio a falecer, a Capuri, conhecida como Edjane. Lutou muito, mas chegou o dia e chegou a sua hora, eu posso incomodar. Pois não, Ela lutou muito, mas aqui, não pode falar o nome dele, né? Começou a se considerar, esposa dela, que todo mundo conhece, eu quero também enxergar assim também. É uma pessoa que lutou muito, a vida precocemente, vamos dizer. Aqui também, Maria Helena, esse espaço, e os termos seguintes, quero aqui hoje falar sobre o projeto 02-2025. Aproveitando a fala do vereador José Gomes, da Chaputaria, foi muito pertinente, Zé, sua fala. É um problema antigo. Existe sim um código de postura que no município dá punição. Então, é necessário fazer um projeto de lei mais estruturado que dê condições. Como o senhor mesmo falou, tem que manter todas as condições, né? A lei de apreensão. E tem uma coisa que a gente cobra, e aí temos que cobrar mesmo quando fala, porque é dever do poder público dar essa condição, né? Então, aproveitando a sua fala, aproveito para falar desse projeto de lei. Não sei se os senhores leram, mas a política de meio ambiente, ela não é de hoje, ela é antiga. Mas é necessário falar dela sempre, né? Então, o projeto que está aqui nesta casa, ele não é inconstitucional, mas ela cabe em discussão com a sociedade, com toda a sociedade, zona rural e zona urbana. Então, todas as informações que constam dele, está no projeto de lei número 9.605 de 98, onde existem punições administrativas e penais para condutas e atos que causem danos ao meio ambiente. Porém, a forma que eu vejo esse projeto, eu vejo ela abusiva e talvez até imoral. Por quê? Porque nós moramos em um município, senhores vereadores, senhor, um município carente, população que passa fome, população que briga para frequentar a escola, população que pede saúde todos os dias, atendimento, população que pede estrada. Então, vocês lembram da operação FPI que teve aqui no município. E pense como foi ruim aquele momento. Por quê? A população ela foi pega, como dizem, de calças curtas. E quando a gente não tem conhecimento, e vem a punição, dói. E naquele momento eu era secretária de Agricultura e Meio Ambiente. E nós sofremos muito, não sei se o senhor lembra, os marchantes do povoado do Guandu foi uma luta, a vereadora Maria deve lembrar disso. Por quê? Veio direto a punição, não veio a educação. O que chamou o projeto já consta ele, mas um município que briga por dias melhores. Quando a gente vai para a descrição todinha do projeto, que a gente vê infrações leves, 5 mil reais, infrações graves, 200 mil reais, infrações gravíssimas, 50 milhões de reais. Então, o que acontece? O prefeito, ele disse que é amigo do agricultor e dono do campo. Então, tem que aproximar e a gente discutir para saber como proceder com esse projeto.
Né? Então, é um projeto pequeno, são 49 folhas, dá para ler direitinho. E nele, o que a gente pede? O que eu estou pedindo e peço o apoio dos senhores? A audiência pública. Para que nessa audiência pública a gente possa encontrar uma forma. E pesquisando, eu solicitei informações ao técnico do IMAS, eu fiz um parecer, só não assinei, porque eu vejo essa necessidade. E que o município, ao analisar, existe no estado de Alagoas e em outros estados também, a unidade fiscal, que é uma base de cálculo para isso. Que a gente possa discutir a atualização e proporcionalidade, flexibilidade desta lei, porque eu não acho justo aprovar essa lei sem chamar quem mais precisa. O agricultor não poder fazer sua roça, trazer toda a imposição do IMA para o município. As pessoas já estão sendo perseguidas por não votar no prefeito. Imagine ter fiscal aqui. No projeto diz que precisa ter profissionais efetivos. Então, o município precisa fazer concurso. O projeto também diz que a aplicabilidade da lei daqui a 3 anos. Mas não se pensou primeiro no quadro técnico, educação ambiental. E digo aos senhores, não é fácil trabalhar em ambiente. Aplicar punições é a coisa mais fácil. O camarada errou, você vai lá e aplica. Mas precisa conscientizar, porque quem vai pagar o preço é o pobre homem do campo. A cidade não tem saneamento básico. Os marchandos, para onde é que vai aqueles resíduos? Né? Então, a gente precisa de projetos que venham viabilizar. Um cidadão foi punido aqui no posto porque ele desmatou para construir uma casa. A multa dele foi 6 mil, precisou 5 mil para o técnico para fazer o prazo, recuperar a área degradada. Não é fácil, não. Aí imagina o camarada que está na Serra do Poço, que é uma área, né? Já existe a APA, a área de proteção ambiental, já existe o cadastro ambiental rural, e dentro de tudo isso já existem essas condicionalidades. Então vamos pensar muito bem em relação a esse projeto. Por isso que eu entro com pedido de audiência pública e conto com o apoio dos senhores. Outro assunto que eu venho trazer aqui é em relação a essa falta de transporte, que já foi mencionado na sessão passada que eu vi, e ainda continua, mesmo sendo parceria do Estado e do município, e teve até um conflito na outra sessão sobre isso, eu fui ver, de janeiro a outubro do ano passado, janeiro entrou 75.520 pelo Estado. Nós aprovamos pelo PPA, para 2024, 312.478. Para 2025, de contrapartida, 332.790. Os alunos estão pedindo socorro da rede estadual. Aí, o que é que acontece? Não é fácil. Falar de educação, dizer que a educação é prioridade, e nessa hora não ter a colaboração. As desculpas da parte administrativa, isso é muito bom. No período de campanha, a gente não diz que existe rota, dificuldade de parceria. E como agora a situação? Um outro ponto que eu venho trazer aqui também é em relação aos alunos do IFAO, curso agropecuário e administração nível. O município já vinha assistindo esses alunos. E por que pararam agora? Qual o incentivo? É a condição que a gente pode dar. Então, fica aqui um apelo nesse sentido, como também dando tempo para os participantes. Então, diante disso, a gente faz o apelo, porque os pais não sabem mais o que fazer. O carro particular custa R$200. E os pais estão cuidando das goelas, como se diz. Não conseguem. Uns que têm condições, outros que não têm, ficam penalizados. Eu também falei aqui sobre os agentes comunitários de saúde. Falei também que procuramos o promotor e ele como só judicializando. Eu vou só reforçar aqui a pauta deles e dizer o seguinte, estou vendo ali aqui e vou aproveitar. Judicializem, não tem outro caminho. A cobrança dos agentes comunitários de saúde é sobre salário sem reajuste desde 2024
faltando mais de R$ 400 por mês no vencimento de cada profissional, sem previsão de reajuste. Em 2023 foi pago o salário vigente, só faltou o reajuste para 1.320. Então, estão pagando 1.302. E não foi atualizado 2024. Incentivo financeiro adicional, sem ser pago integral em 2022 e 2023, nem prestado conta de complementos sem pagamento em 2024. Incentivo do novo financiamento, antigo Prevent Brasil, com mais de 2 meses na conta da Secretaria, sem fazer o repasse aos profissionais. Terceiro quadrimestre de 2023 do Prevent Brasil, sem ser pago, ou feito ressalva da categoria. Falta de regulamentação da ajuda de custo. Boa tarde a todos. Aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus, em nome do nosso presidente. Eu saúdo a todos aqui, vereadores e os que estão presentes. Boa tarde para todos. Nesse momento, eu vou falar um pouco sobre esse projeto aí de Mário, que o André falou, é complicado para os nossos agricultores. E eu quero dizer para eles que vai ter o meu apoio também, porque não é justo, né? E quando a gente for fazer a audiência pública, que eles venham estar presentes, porque é muito importante. Também, nesse momento, eu tenho um pedido, né, que é sobre a nossa quadra. E agradecer também, porque já foi aberta para os alunos das escolas. Mas falta ser aberto para os nossos jogadores. Eles falaram comigo para fazer esse novo pedido novamente, que veja isso rapidamente, porque eles estão pagando para jogar. Não é justo. A gente tem que ser sincero nisso aí. Então eu peço que a gestão, por favor, o secretário, veja isso com bons olhos. Porque o nosso povoado é um povoado que tem muitos jogadores. As mulheres, as crianças, os idosos. Então isso é importante. Não é justo, porque eu lembro, na época da prefeita Aparecida, aconteceu isso. E eu mesmo, eu era do lado da prefeita, mas eu não aprovava isso que estava acontecendo. Então, não é diferente agora. Né? Então, eu peço que olhem, por favor. Olhem, porque eles estão pedindo. E quando o povo pede, a voz do povo é a voz de Deus. Então, vamos olhar com carinho. E também, eu tenho aqui uma indicação de uma pessoa lá do sítio Álvaro Fria. É uma mulher, ela é prima do meu esposo, e ela fez um vídeo lá, mandou para mim. Meu Deus, no tempo de chuva ali, Rodolfo, é problema. Eu acho que Júnior já esteve lá, o vereador, ela falou para mim. Lá tem 9 alunos e sofrem para passar, para pegar o ônibus. E eles sofrem demais. Então, vamos olhar, vamos colocar poeira, porque é para o nosso povo, para a nossa gente, para os nossos alunos. Então, essa é a minha indicação e vou fazer um requerimento para a próxima sexta-feira, se Deus quiser. E também, reforçando, ajudando o nosso povoado está precisando. O povoado e a rua lá dos balaios, que todo mundo conhece, está precisando, está no sul. Isso é importante, vamos cuidar do nosso povo. Também eu fiz uma indicação e o requerimento sobre a passagem molhada de Cito Passo. Gente, vamos ver isso aí, porque 4 anos já passaram. E lá tá as bueiras e as brigas. Então vamos olhar, vamos cuidar, porque logo chega a chuva
e aquele pessoal vai ficar pilhado. Então, vamos olhar. Eles pediram mais uma vez para mim falar, e eu falei para eles, vou falar e vou fazer o requerimento. Também dá uma olhadinha naquela ponte lá do Rio Panema, Cinco Patos. Ali é onde passa muita gente. Quando o Panema está com água. Então é importante dar uma olhadinha e ver a situação. E quero dizer que estou aqui para lutar pelo nosso povo. Não é verdade? Vamos em frente. Unidos venceremos. O que for para o bem do nosso povo, a vereadora Marinácio vai aprovar, com certeza. Com certeza, porque para isso eu tenho que ser humilde, honesta e ter coração e bons olhos para o nosso povo de Poço das Trincheiras. E também eu tenho um pedido, essa senhora falou comigo, ela é aqui vizinha, Dona Lúcia de Pedro. Ela pediu para mim falar aqui, ela foi à farmácia pegar uma medicação e ela disse, ao chegar lá, Rodolfo, a funcionária falou, venha daqui um mês. Estou falando porque ela me procurou uma dele saindo na sexta-feira. Pediu para mim falar. Então, eu estou falando e é bom, né? A secretária ver com bons olhos, porque não é fácil. O esposo dela, ele é de cadeira de roda. E ela disse que foi lá e a funcionária falou que a medicação só chegava um mês. Então é bom rever isso aí. Na verdade, estou fazendo esse apelo porque ela me pediu, então eu tenho que ouvir a voz do povo. E aqui eu quero desejar para todos um bom final de semana e uma boa tarde. Zé, Adione e Júnior, fico assim, preocupado com o que vocês falaram aqui, e não só preocupa mim, eu acho que a todos, nós vereadores aqui, e a população, né, que está sofrendo muito com essa aula. E, Júnior, você quer me parabenizar, você, a Adione, pela atitude de ter que ter uma audiência pública. E não só não a audiência pública, eu acho que ele tem que realmente ir no Ministério Público, porque não tem jeito. Reclamar aqui, a gente reclama quase todos os dias, né? Quase todas as sessões. O povo cobra. E eles não estão aí, viu? O presidente e a Maceió, falar direto com o coordenador, e nada foi resolvido. Então, quero dizer a vocês que contam comigo, a Dione, Júnior e toda a população de Poço, que eu acho que a gente não faz mais que nossa obrigação. A gente tem o dinheiro de comprar água, né? E se teve paciência e cobrou muito, e andou muito, pegou aí um pouco d'água, e as pessoas que não têm conhecimento, só sofrem. Zé, você, quando fala dos animais, você está certo. Poço parece mais uma fazenda abandonada e a gente diz que o povo tem culpa dela. O que o seu raciocínio, eu acho que está certo. Agora, quem tem mais culpa de tudo isso é o nosso gestor. Porque a gente viu todas as gestões aqui, existia animal sair na rua, existia. Mas existia o gestor prender, chamar o dono do animal, e aqui para nós, a gente sabe, quase todos nós a gente sabe que são esses animais. Aqui ninguém é estranho, Poço não é uma capital que a gente não conhecia. Então eu peço ao gestor que cuide, que chame o dono do animal e diga a ele que ele é o culpado. Porque, quer dizer, quando você diz que realmente até o próprio dono do animal ele pode ter um acidente e ser fatal, pode fazer ele como qualquer um da gente, o próprio gestor.
Então, isso é muito perigoso. Eu acho que os vereadores que estavam aqui, a gente foi uma viagem para Juazeiro, quando a gente voltou no dia, aí também teve uma sessão, eu falei sobre isso. Isso não é de agora. Agora, nessa gestão piorou. Está abandonada, a fazenda está abandonada. Então, veja só, eu quero agora falar sobre um projeto que está aí do meio ambiente. Dando uma olhada nesse projeto, quero até dizer logo que sou favorável à sua, você está pedindo audiência pública aí, foi comigo, e eu acho que Rodolfo, Zé, Júnior, e alguns agricultores que pensam, se a gente aprovar esse projeto, do jeito que está aí, eu não sei se vocês todos já deram uma olhada, existe um projeto que você ser multado de 500 mil, 500 reais, a chegar a uma multa de 50 milhões. Qual é a fazenda nossa, do nosso município? E tem esse valor de 50 milhões? A não ser que a Mato Batista comprou aqui, que eu não estou sabendo, porque nem a Mato Batista não precisa. Então, eu peço ao gestor e aos nossos agricultores que venham prestar audiência. Quero aqui dizer que não tenho nada contra ao prefeito. Agora, o meu voto desse projeto, quem vai dizer que jeito vai ser ele, vai ser o agricultor do nosso município. Eu acho que a gente precisa, senhor presidente, convidar todos, quanto mais a gente ter aqui nessa casa, para nós mostrar aos nossos agricultores como é que está sendo isso. Daqui a pouco, meu amigo, se a gente for provar esse projeto do jeito que está, o prefeito vai ter que gritar. Ele é quem vai dizer que está assim. Você pode feijão ali, você não pode arrancar aquele pastel de Zelândia, só vai ficar perto de tudo, pelo que está o projeto ali. O resto, ele pode mexer em nada. Eu acho que o município tem que cuidar, tem. Agora, não desse jeito. A gente já tem o William e tem o dólar para cuidar o nosso povo. E agora deixar o nosso povo, o nosso agricultor, na mão do prefeito, para ele dizer que o jeito que ele tem que ser, a boca do jeito que ele quiser. Aí, gente, eu não posso ser a favor disso. Vou deixar meu voto e dizer aqui. Meu voto vai ficar a decisão do agricultor. Certo? Essa é a minha palavra. Muito obrigado. Município, garantido em lei, desde novembro de 2024, e o município não está se mobilizando para regulamentar, pelos agentes, se regulamentar, eles não forem informados. Material de trabalho, como bolsa, balanço, EPIs, mais ou menos 3 anos com disponibilidade parcial, falta de capacitação sobre agravantes, como atualização vacinal, semestral, ou pelo menos dentro das necessidades, com ressalva apenas com capacidade de vacina promovida pela coordenadora durante todo o período. Gratificação para a campanha de vacinação, que não vem sendo paga pelo menos para a categoria dos agentes. Os incentivos garantidos em leis federais e com depósito realizado pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, aos cofres do município, para serem repassados aos profissionais da categoria que seja em espécie ou benefício. Essas são as reivindicações da classe. Já dialogaram com o gestor, não tiveram sucesso. Então, como de vocês, é procurar a justiça. Ou não, vereador? Obrigado, Fábio. Foi bem pontual essa situação do transporte escolar do Estado. E eu tive cobrando na própria Secretaria de Educação e junto à secretária Cláudia. E aí fizeram uma equipe do Estado para fazer a medição dessas rotas. Como estava muito defasada a petição dessas rotas, e aí o Estado providenciou fazer essa medição. Eu observava hoje também na Rádio Milênio uma cobrança também sobre a falta de pagamentos na situação de Santana, e conversando com alguns transportadores, da mesma situação também do Estado,
junto, vamos dizer, o município, o transporte escolar está em dias do município, mas o Estado não está trabalhando tudo isso. Então, é uma coisa que a gente fica de mãos atadas. É de responsabilidade do Estado, e a gente, como tem amigos, até familiares, que rodam o transporte escolar do Estado, que não tem esse transporte. Vocês imaginem aí, já está entrando mais de 40 dias de aula e os alunos sem transporte. E aí foi bem frisado, e aí é bom a gente reforçar junto à nossa vontade de deputado, isso para ter agilidade da universidade pública. Porque os alunos estão perdendo aula, a gente não pode aqui dizer que o culpado é o município, que o município do vereador Romero não está recebendo o que é adequado, e também não vai tirar o dinheiro do próprio município para manter a responsabilidade do Estado, como você precisou, como R$ 75 mil reais, se a gente quiser. Isso não dá para suprir nem duas folhas de pagamento do Estado e o município pagando. E esse problema não é só Curso, é Santana, é as demais cidades. Então, vereadora, parabéns nesse funcionamento e vamos pedir à nossa bancada de deputada estadual que tente, o mais rápido possível, nessa situação, impressionar o secretário de Educação do Estado para ver se isso realmente seja resolvido, para que seja autorizada a contratação desses carros para a nossa alunada que está perdendo aula. Aproveito na sua fala, vereador João, isso não é de agora, a gente sabe dessa deficiência, não é deficiência. Sempre tem esses questionamentos em relação aos valores. Mas aí o que é que acontece? Quando o município ele é parceiro, mas do governo do Estado, e já existe, tem um período, tem um planejamento de quando vai entrar em férias, então que dê prioridade a isso, por quê? Já tem um tempo sem esses alunos frequentar a escola. E o resultado disso? Evasão escolar, né? Falta como é que esses alunos vão conseguir concluir, por mais que digam que, mas vai ter, os alunos não vão ser prejudicados ao final do ano, mas ele perdeu todo o conteúdo de aprendizado, né? Então, fica aqui esse apelo, que seja resolvido o mais rápido possível. Vejam também essa situação, os alunos do Estado, então, a problemática são muitas e a gente espera a solução. E é do poder público que a gente vai cobrar e a gestão municipal. A nossa parte, daqui a um dia nós vamos estar nos programando para PPA, que é justamente onde vai entrar a programação dos próximos anos, e vai caber a nós fazermos essa análise. Então, cada um cumpre o seu papel, né? E digo aqui que eu estou à disposição. Então, amanhã é o dia da água, e o município veja a situação desses postos artesianos do município. Bom final de semana.
O assunto requisição de informações. Que Vossas Excelências, vereador Júnior, vereador José, vereador Patrício, vereador Roberto, pautou nesta casa. Então, eu abro o requerimento para discussão rapidamente e após, como vota o vereador Júnior. Senhor presidente, esse requerimento número 1 é de autoria do senhor dele, não entendi bem. A leitura, porque foi logo esse requerimento, então, pelo menos o cabeçalho. Vereador, esse requerimento ele foi pautado na outra sessão anterior. Foi vindo entregue pelo vereador Zé, nas minhas mãos, onde eu recebido, que é onde Vossas Excelências pede informações orçamentárias da Câmara. Então, ele já foi lido, tá bom? Eu concordo. Como vota o vereador Zé? Quer discutir ou como vota Vossa Excelência, vereador Zé? Eu voto não. Como vota o vereador? Quer discutir, vereadora Adione? Como vota Vossa Excelência? Eu voto não, presidente. Como vota a vereadora Maria? Ou quer discutir, vereador? Eu voto não, presidente. Como vota a vereadora Nilmar com requerimentos? Como quer discutir o requerimento, vereador Zé, ou quer ir diretamente com o voto, Vossa Excelência, fica à vontade. Senhor presidente, eu voto sim, até porque é o seguinte, eu preciso saber, se eu estou nessa casa, eu preciso saber quais são todas as despesas que passam por essa casa, não é verdade? E conhecer também quem é o funcionário dessa casa. Que por enquanto, eu só conheço uns 2 ou 3. Às vezes a gente, vereador, passa pelo funcionário da Câmara e diz, só porque é vereador não fala comigo. Mas veja que eu não tenho conhecimento. Então eu voto sim. Como vota o vereador Rodolfo, se quiser discutir também a discussão. Concordo com vocês, a gente precisa ter conhecimento de tudo aquilo que se passa aqui nessa Câmara. Então, voto sim. Por quatro votos não e 3 a favor, requerimento rejeitado. Só para concluir, mas até o final da tarde de hoje, todas estarão lá. Eu quero colocar o requerimento de número 2 de 2025, dada a pertinência e a urgência do tema, coloco em votação a solicitação de audiência pública, que trata da lei de fiscalização ambiental em nosso município, requerida pela vereadora Renimária Alencar. Como vota o vereador junto no requerimento, e para discussão também. Concordo. Como vota o vereador André? Pode ser. Como vota a vereadora Adione? Eu voto sim. Como vota a vereadora Maria? Eu voto sim. Como vota a vereadora Renimária? Eu voto sim. Como vota o vereador Zé? Sim. Como vota o vereador Rodolfo? Voto sim. Por unanimidade, o requerimento de número 2 aprovado. Dada a sequência aqui, o requerimento de número 3 de 2025, e a urgência do tema coloca em votação a solicitação de audiência pública que trata do abastecimento de água requerida pela vereadora Adione Mira. Como vota no requerimento do número 3, vereador Júnior Madeira? Voto sim. Como vota no requerimento número 3, vereador Alberto Martins? Pode ser. Como vota no requerimento número 3, a vereadora Adione Mira? Voto sim. Como vota no requerimento número 3, a vereadora Maria? Eu voto sim. Como vota no requerimento de número 3, a vereadora Renimária? Voto sim. Como vota no requerimento de número 3, o vereador José? Voto sim, na churrascaria. Como vota no requerimento do vereador Rodolfo? Voto sim. Requerimento aprovado por 7 votos por unanimidade. Sem mais
Eu quero desejar um bom final de semana a todos e a todas de nosso município.